Olá, eu sou a Mônica Breda, sou consultora e advogada na área ambiental já há mais de 10 anos, já trabalhei no IBAMA e hoje trabalho na STCP Engenharia de Projetos, uma empresa de consultoria na área ambiental e florestal. Sou também pós-graduada em Direito Socioambiental pela PUC do Paraná. E hoje estou aqui para falar com vocês sobre os principais aspectos do novo Código Florestal. Vamos lá. Considerando que o público é bem diverso, eu vou trazer alguns conceitos para nivelamento das informações, tá? Então, o primeiro tema que é bastante importante, que o novo Código Florestal traz e que o antigo também já tratava, são as áreas de preservação permanente, tá? Então, a definição, que é basicamente a mesma do código anterior, é que as áreas de preservação permanente são áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora e proteger o solo, bem como assegurar o bem-estar das populações humanas. Então, é um conceito bem amplo, tá? A regra geral, a necessidade de manutenção ou recomposição das áreas de preservação permanente. Nessa linha, seguindo também o Código de 65 revogado, o anterior. Em relação às principais mudanças sobre esse tema, o que a gente pode destacar? Uma delas é a medição do leito regular do curso d'água, né? Então, a medição passou a ser, pelo novo código, a partir da borda da calha do leito regular do curso d'água. Antes, era no nível mais alto, tá? Essa é uma diferença importante. Outra diferença é a possibilidade de cômputo das áreas de preservação permanente nas áreas de reserva legal, cumprindo os requisitos que estão na lei, entre os quais eu destaco a impossibilidade de conversão de uso do solo, novas conversões. Outro ponto de destaque em relação às áreas de preservação permanente é o conceito novo de áreas de preservação permanente de uso consolidado, tá? O que seriam essas áreas de preservação permanente de uso consolidado? Seriam áreas com uso agro-silvopastoril, ecoturismo ou turismo rural, atividades que já existiam até 22 de julho de 2008, que é a data estipulada pelo novo código, tá? Outro aspecto também seriam em relação às APPs de uso consolidado, que tem diferencial, que o novo código traz parâmetros de recomposição menores que para a regra geral, tá, nesses casos, e também previsão de recuperação diferenciadas, formas de recuperação, tá? Por exemplo, condução de regeneração natural ou plantio de espécies nativas ou plantio de espécies nativas conjugados com a condução de regeneração natural, tá? Outro aspecto também trazido pelo novo Código Florestal são as áreas de uso restrito, que seriam áreas entre 25% e 45%, em que é permitido manejo e atividade agro-silvopastoril e infraestrutura física para tais atividades, tá? Esses percentuais são de declividade, ok? Agora, indo para outro tema importante, que também já era tratado no Código Antigo e continua sendo tratado no novo Código, a reserva legal. Qual seria a definição de reserva legal? Área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e proteção da fauna silvestre e da flora nativa. Então, também um conceito bastante amplo,
mas o diferencial da reserva legal, como a maioria de vocês até já deve saber, é a questão dos percentuais da propriedade rural. Eles têm que corresponder a um percentual da propriedade rural, dependendo da região do país e também do bioma, tá? Então, no caso das áreas localizadas na Amazônia Legal, a regra é 80%, né, no imóvel localizado em floresta, 35% na área de cerrado, 20% em áreas de campos gerais. E nas demais áreas do país é 20%, tá? A regra geral também é a conservação com possibilidade de manejo. E entre as principais mudanças, bom, a principal talvez tenha sido a não necessidade mais de averbação da reserva legal na matrícula do imóvel, desde que haja inscrição no cadastro ambiental rural, tá? E a impossibilidade de ser imputada também uma sanção, de ser aplicada a sanção após o protocolo dessa regularização, tá? Também o novo código traz um tratamento diferenciado em termos de reservas legais consolidadas, tá? O que seriam essas reservas legais consolidadas? Então, quem tinha, proprietário ou possuidor, até 22 de julho de 2008, área de reserva legal inferior ao exigido pelo novo código, tá? O que tem de diferente de tratativa no novo código sobre essa situação? Os parâmetros de recomposição são diferenciados, tá? E para imóveis com até 4 módulos, até 22 de julho de 2008, também a área está considerada como regularizada, digamos assim, né? A reserva legal constituída com área ocupada até então com vegetação nativa é assim considerada aceita. Outro tema muito importante é o cadastro ambiental rural, que é um novo, na verdade, instrumento que o novo código trouxe. Trata-se de um registro eletrônico obrigatório para todas as posses e propriedades rurais, tá? Ele tem como objetivo integrar as informações ambientais de todas as propriedades do país, servir de instrumento para controle, monitoramento, fiscalização para os órgãos ambientais e também facilitar licenciamento ambiental de atividades e autorizações ambientais, tá? Ele possui caráter declaratório, né? Segundo dados do Serviço Florestal deste ano, de julho deste ano, de 2016, cerca de 96% da área cadastrável de propriedades rurais no CAR já estariam ok no Brasil, tá? A gente vê que tem diferenças entre regiões, né? Então as que estariam mais avançadas seriam a norte e a sudeste, tá? E a região nordeste seria a região que possui menos áreas cadastradas no CAR, tá? Apenas 67% até julho de 2016. Seguida da centro-oeste, 89%, e da sul, 90%. Essa informação para vocês terem uma noção do panorama atual. Agora, uma questão interessante que vale a gente lembrar aqui é que como a regularização fundiária não é um pré-requisito para o CAR é voltado à regularização ambiental, a gente pode ter sobreposição de informações registradas no CAR, tá? A ideia é que isso não ocorra, mas um exemplo disso é que o próprio Serviço Florestal admite nos seus dados divulgados que na situação norte há mais de 100% de área cadastrada. Daí a gente se questiona
o que seria mais de 100% de área cadastrada, né? Um dado que soa estranho, né? Então, para a gente refletir. Bom, em relação ao prazo para inscrição no CAR, o prazo a partir desse ano, com a Lei 13.295 de 2016, que alterou o novo Código Florestal, esse prazo foi prorrogado para 31 de dezembro de 2017. Então, os poceiros e produtores rurais têm até esse prazo para fazer sua inscrição, quem não fez ainda. Em caso de pendências ou inconsistências, a partir do momento que o indivíduo interessado faz a inscrição no CAR, ainda o órgão, a princípio, a inscrição considera a situação regular da área, tá? A princípio. Por que a princípio? A regularização ambiental. Porque o órgão ambiental ainda pode fazer verificações nas informações que foram alimentadas no sistema e também pode fazer a qualquer tempo vistoria na área para ver se está tudo ok. Então, caso o órgão ambiental identifique alguma inconsistência, alguma falta de informação, ele vai notificar o proprietário ou possuidor para esclarecimentos, tá? E quais seriam as consequências de não fazer o CAR, né? Bom, as principais consequências dentro do prazo, fora do prazo, estou dizendo, né? Depois de terminado o prazo para inscrição, se numa situação de não inscrição no CAR, o que pode acontecer? As principais consequências, aplicação de sanções como advertência e multa são possíveis, né? E também impossibilidade de obter autorização ou licença ambiental e acesso a crédito rural. Tá? Em relação a outro tema bem importante, que é o Programa de Regularização Ambiental. O Programa de Regularização Ambiental é um conjunto de ações para adequar e promover a regularização ambiental das propriedades, tá? E o que o novo código conceitua como regularização ambiental? São as atividades voltadas à manutenção e recuperação de áreas de preservação permanente, reserva legal e uso restrito, tá? E a compensação de reserva legal quando couber. Para haver a adesão ao programa de regularização ambiental, é necessário, primeiramente, o interessado estar, né, a propriedade rural, através do interessado, possuidor ou proprietário, estar inscrita no CAR. É pré-requisito, tá? Após a adesão, o órgão ambiental vai entrar em contato para o firmamento de um termo de compromisso, tá? Com prazo de 1 ano após a implantação do programa de regularização ambiental para que isso ocorra. Bom, agora falar brevemente sobre a questão do novo Código Florestal diante das legislações estaduais, tá? Então, a legislação federal frente às legislações estaduais que tratam também do tema florestal, de política florestal. O que acontece? A necessidade dessas legislações estaduais, desde o advento do novo código, se adaptarem a ele. Então, em tudo que a legislação estadual supostamente vigente estiver contrária ao novo código, ela não deve ser aplicada, tá? Isso é regra de interpretação jurídica. Alguns estados já possuem uma lei já atualizada, aprovada após o novo código, justamente para fazer esses ajustes e evitar a insegurança jurídica. 2 exemplos são o estado de Minas Gerais e o estado de Goiás, tá? Que já possuem as leis estaduais ajustadas. E também a gente pode mencionar o caso do Tocantins, tá? A SCP foi contratada através de processo licitatório para fazer a reformulação da política florestal do estado
e que incluía uma minuta de lei, uma proposta de minuta de lei, e a gente deu esse suporte, tá? E o processo está correndo dentro do Estado, os trâmites devidos daí. Bom, fazendo um resumo agora dos aspectos positivos e negativos, na minha visão, do novo Código Florestal. Bom, um dos principais aspectos positivos é a possibilidade de um maior uso de áreas, especialmente no caso das áreas de uso consolidado desse novo conceito, tá? Também há um estímulo à regularização ambiental, na medida em que se tem um sistema único e supostamente facilitado por ser online, tá? Em relação aos aspectos negativos, existe uma complexidade para os órgãos ambientais aplicarem essa legislação e fiscalizarem, a meu ver, porque a legislação é bastante detalhada e possui muitas exceções. Então, isso dificulta um pouco a aplicação da lei e a fiscalização. Também um outro aspecto que pode ser considerado negativo é a questão da acessibilidade à internet e até o mínimo de conhecimento de informática para acessar o CAR e lançar as informações no sistema, né? No caso, especialmente de pequenos produtores, né? Pode acontecer em áreas isoladas também, que haja esse tipo de dificuldade de solução, né, e inscrição no CAR. E como outro aspecto negativo, a gente pode falar também a questão da insegurança jurídica, porque existem ações de inconstitucionalidade em curso perante o Supremo, discutindo artigos do novo Código. Então, ainda não houve uma decisão nesse sentido, mas existe uma discussão jurídica pendente ainda sobre o tema. Bom, como a gente tem mais um tempinho ainda, vamos repassar umas dúvidas comuns, frequentes do CAR e do PRA, que podem ajudar vocês a entender melhor esses dois instrumentos. Pergunta: a inscrição no CAR é obrigatória para todos os imóveis rurais? Sim, ela é obrigatória para todos os imóveis e, como eu já tinha mencionado, ela está desvinculada da regularização fundiária, ela é uma regularização ambiental, ou seja, tanto posse quanto por propriedade devem ser inscritas no CAR. Quem deve fazer a inscrição do imóvel rural? A pessoa física ou jurídica que seja proprietária ou possuidora desse imóvel rural, ou seu representante legal. Quem deve inscrever o imóvel rural inserido em assentamento de reforma agrária? Se o assentamento for instituído pelo governo federal, é o INCRA, tá? Se o assentamento for do governo federal e os títulos forem registrados em nome dos assentados, com titulação plena, a inscrição poderá ser feita pelos próprios assentados, tá? E se o assentamento for instituído pelo governo estadual ou municipal, a inscrição será de responsabilidade dos respectivos órgãos fundiários. Vamos ver aqui mais perguntas. Que informações serão cadastradas? Identificação do proprietário ou possuidor rural, informação dos documentos comprovatórios da propriedade ou posse rural, identificação do imóvel rural, também a delimitação do perímetro do imóvel, das áreas remanescentes de vegetação nativa, das áreas de preservação permanente e de reserva legal e das áreas de uso restrito e áreas consolidadas. Tá? Então, vamos para novas perguntas. Como fazer o CAR?
A inscrição ela pode ser feita diretamente no site do CAR Federal, que é o www.car.gov.br, tá? Mas é importante que se verifique se o estado onde se localiza o imóvel rural não possui sistema próprio, tá? Porque se ele possui um sistema próprio, a inscrição online deve ser feita no site indicado pelo órgão estadual ambiental, tá? A ideia, o objetivo é que o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural seja integrado, tá? Mas existe essa diferença. Caso um estado não possua um sistema específico, a inscrição realmente deve ser feita no site que eu mencionei, no site do CAR Federal. Outra coisa que a gente pode falar é que é importante, é que o poder público ele deve oferecer suporte técnico para a inscrição dos imóveis que desenvolvam atividades agro-silvopastoris com área até 4 módulos fiscais, que são variáveis de acordo com o município, tá? Além também desses casos de assentamento de reforma agrária, que eu mencionei há pouco, e dos territórios de povos e comunidades tradicionais, tá? No caso dos assentados, como eu disse, esse apoio deve ser feito pelo órgão fundiário municipal, estadual ou federal. Que mais? Vamos lá. O CAR servirá para a comprovação de regularização fundiária? Não, novamente não. Conforme previsto, já é só um documento para reconhecimento da regularização ambiental da propriedade. Um imóvel rural localizado em mais de um município ou estado será inscrito em qual localidade? Essa é uma boa pergunta. Quando o perímetro do imóvel rural estiver localizado em mais de um ente da federação, a inscrição será realizada naquele que contemple o maior percentual de área em hectares, tá? Vamos em frente. Cadê as novas perguntas? É necessária a verbação da reserva legal em cartório? Não, como eu já comentei, com o advento do CAR, a inscrição completa no CAR já é suficiente, dispensando a verbação da reserva legal em cartório. O prazo também, como eu disse, só ressaltando, é até 31 de dezembro de 2007, segundo a lei que alterou o novo Código Florestal esse ano. E ele pode eventualmente ser prorrogado pelo chefe do Poder Executivo, né, por decreto novamente, por mais um ano. Mas isso é só uma hipótese nesse momento. Bom, acho que é isso, gente. Eu estou à disposição de vocês, foi um prazer estar aqui, conversar com vocês. Vou deixar meu e-mail para dúvidas. Meu e-mail é mdemonica.breda, breda, @stcp.com.br. Até mais!